Olá a todos, uma boa noite, seja bem-vindo ao nosso congresso da SMI 2025. É um prazer imenso estar aqui e ter você do outro lado, seja ao vivo agora conosco, se você for assistir gravado depois no YouTube. O prazer é todo nosso de estar esse tempo com você, falando sobre missões, mostrando um pouco das oportunidades que a nossa agência tem pelo mundo. Nesses 3 dias de conferência, você vai ouvir falar sobre como você pode servir a Deus, quais oportunidades você tem para servir a Deus em missões. Você vai ouvir dos nossos missionários, de pessoas que estão lá diretamente no campo, pessoas que estão no dia a dia trabalhando, servindo a Deus. Nós temos missionários em várias partes do mundo e você vai conhecê-los durante esses 3 dias de conferência. Meu papel aqui hoje é fazer uma devocional e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 6 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 6 ao 11. Esse texto, ele fala a respeito do momento em que Jesus foi levado ao céu, da ascensão de Jesus. Vamos lá, Atos 1, de 6 a 11, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhe respondeu: Não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela própria autoridade. Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles ainda o olhavam, e uma nuvem o cobriu, tirando a vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, e de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos a Deus porque nós temos aqui online conosco pessoas de diversas partes do mundo. Te agradeço, ó Pai, por essa pessoa que está assistindo depois gravado. Te agradeço a Deus por podermos ter o privilégio de fazer parte do teu reino. Fazer parte, ó Deus amado, do teu povo, do teu exército. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, esse texto de Atos 1, 6 a 11 é um texto que impacta muito a minha vida. Desde lá do final dos anos 90, quando eu terminei meu curso de teologia, meu TCC e minha exegese foi baseada nesse texto. Porque Atos 1, de 6 a 11, ele narra um momento mais marcante, na minha opinião, de toda a fé cristã, toda a história da fé cristã. É o último diálogo do Jesus humano, né, da Terra, com os seus discípulos. O último momento dele com os seus discípulos antes da ascensão. Eles estão diante de um Cristo ressuscitado. Já havia sido crucificado, passou 3 dias, ressuscitou. E ele estava, então, Jesus estava naquele momento então, cheio de poder, cheio de glória e cheio de autoridade. E nesse encontro final, Jesus, ele redefine expectativas e direções, e redefine os propósitos para todos aqueles que o seguem. Hoje nós vamos refletir, então, sobre 3 verdades sobre esse texto, de forma bem rápida, porque depois nós temos ainda 2 palestras. Né? Primeiro eu quero focar na pergunta dos discípulos. Senhor, é agora que vai restaurar o reino a Israel? Os discípulos têm uma expectativa. Eles querem saber sobre o tempo, sobre a política, a restauração nacional, sobre quando as coisas vão se resolver. É mais ou menos como nós brasileiros hoje em dia, em meio a tanta instabilidade política e jurídica, a gente fica querendo saber quando que isso vai acabar. É a mesma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, com o mesmo objetivo, inclusive. Quando eles perguntam restaurar o reino a Israel, eles estão falando de uma restauração política, não espiritual.
E quantas vezes nós somos assim? Queremos saber quando é que Deus vai resolver um problema, quando Deus vai restaurar alguma coisa, quando que Deus vai cumprir uma promessa, quando Deus vai mudar uma situação que nos angustia. Mas observe que Jesus responde de uma outra forma. Não lhes compete saber tempos ou épocas que o Pai estabeleceu. Talvez você pense, qual a diferença de tempo e época? Parece a mesma coisa, né? Mas, na verdade, no original existem duas palavras diferentes. Cronos e Kairos. Cronos e Kairos. Então, não vos compete saber o Cronos e o Kairos que o Pai estabeleceu. Cronos é o tempo medido, o tempo cronometrado. Né? É o tempo que tem começo e fim. Quando a Bíblia fala lá em Atos, em Gênesis 1, no princípio criou Deus. Né? Quando Deus cria o princípio, ele inicia o Cronos, porque Deus é eterno. Né? Eu até costumo brincar dizendo que a primeira criação de Deus foi o tempo, e não os céus e a terra, porque no princípio. Então, se teve um princípio, é porque Deus criou esse princípio, porque Deus já existia, ele é eterno. Esse é o Cronos, que tem princípio, meio e fim. E a história desse Cronos está descrita na Bíblia. Né? O fim vai ser quando a igreja subir com Jesus lá no céu, em glória também. Então, esse é o Cronos. Não nos compete conhecer Cronos. E Kairos, muitos até sabem das musiquinhas e tal, Kairos significa o tempo de Deus, ou seja, o tempo que não pode ser cronometrado, não pode ser medido, o tempo da eternidade. Então, Jesus fala assim, olha, não interessa para vocês nem o tempo aqui, na Terra, nem quando lá nos planos do meu Pai. Isso é com ele. Né? Então, Jesus, ele muda o foco da pergunta deles. Ele diz o seguinte, não olhem para o quando, não olhem como, não olhem para o tempo de Deus, não olhem para o tempo humano, olhem para a missão que Deus lhes deu. Jesus pega a direção que eles têm dessa pergunta e redireciona para o ministério, redireciona para o chamado missionário. Às vezes nós estamos tão preocupados como quando Deus fará, que esquecemos de que Deus quer que a gente faça alguma coisa agora. Não é? Então Jesus está dizendo, pare de tentar adivinhar a data e comece a viver o propósito. Comece a viver o agora, comece a estabelecer limites e prazos para a sua missão. Então, essa é a primeira parte da nossa reflexão. Segundo, é sobre o poder do Espírito Santo. Logo em seguida de fazer esse redirecionamento da pergunta, Jesus, ele aponta aquilo que realmente importa. Vocês vão receber um poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. A palavra original, a grega para poder, é dunamis. De dunamis vem a palavra dínamo, que significa energia. Os mais antigos aí, se estiverem ouvindo, vão lembrar que antigamente as bicicletas tinham um dínamo, que era um negócio que girava de acordo com a roda da bicicleta para gerar energia para acender um farol. Né? Então, um dínamo, né? De dunamis. Também da palavra dunamis vem dinamite, vem dinâmico, significa impulsionar, poder. Né? Não é força humana, não é carisma pessoal, não é inteligência, é um poder divino. É um poder capacitador. E esse poder não é para buscar fama, esse poder não é para ter experiências místicas vazias, esse poder não é para competir com outros cristãos de quem tem mais e quem tem menos poder, esse poder não é para inflar o ego de ninguém ou para alcançar um status espiritual dentro da igreja. Esse poder é para testemunhar, é para servir, é para alcançar pessoas, é para viver o cristianismo real, para permanecer firme em tempos difíceis, para amar quando é difícil, para romper correntes espirituais e para fazer a obra de Deus com coragem e autoridade. Se você lembrar, né, nós não chegamos a ler no texto, mas lá depois em Atos 2, quando desce o Espírito Santo, né, que a Bíblia diz que eles estão presos, escondidos numa sala, e de repente o Espírito Santo desce naquele lugar e sobe, fica sobre a cabeça deles como línguas de fogo, e a partir daquele momento, os homens que estavam trancados
escondidos com medo, saem daquele cenáculo, daquele lugar, e começam a pregar. É o poder que transformou homens que estavam com medo em homens sem medo. Homens totalmente libertos do medo, para poder pregar com poder divino e autoridade. Sem o Espírito Santo, a igreja vira instituição. Com o Espírito Santo, a igreja vira um organismo, um movimento. Então, você tem buscado o Espírito Santo ou está tentando viver pela força do braço? O poder não está na nossa habilidade, mas na presença dele em nós, através do Espírito Santo. Terceiro e último lugar, a missão que nos foi dada é para testemunharmos até os confins da terra. Eu tenho um livro publicado pela editora Descoberta que chama Confins da Terra, que lugar é esse? Se você estiver interessado, depois você pode entrar no site da editora lá, www.editoradescoberta.com.br, e comprar o livro lá com o pastor Eduardo. Observem que a ordem que ele dá: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Certo? Depois que o poder viesse, que veio em Atos 2. Observe a ordem: Jerusalém, onde você está. Judeia, sua região maior. Samaria, lugar de desconforto, diferenças e até rejeição. Confins da terra, o mundo inteiro. Né? Isso não é geografia. Isso é pedagogia espiritual. É o plano da expansão do reino de Deus em nós e através de nós. Né? Ou seja, vocês são testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria. Ele não dá aqui uma ordem cronológica. Enquanto você estiver indo, para onde você for, fazendo o que você estiver fazendo, você tem que ser testemunha. Ser testemunha é viver de tal modo que quem olhar para a nossa vida vê Jesus. Não é ser advogado de Cristo, ele não precisa de defensor. Não é ser promotor de Cristo, tá? Não é ser é ser testemunha. É testemunhar, ou seja, eu vi, eu vivi e ele me transformou. Essa tem que ser a pregação. Testemunha é aquele que sentiu, que viu alguma coisa. E é isso que tem que ser. Então, quem ao seu redor precisa ver o Cristo que vive em você? As pessoas têm visto o Cristo vivendo em você? A sua Jerusalém pode ser o seu trabalho, sua casa, seu círculo de amigos. A missão começa onde você está. Nossos missionários, amigos, já estão aí, né? Você vai ouvir nesses próximos dias, em várias partes do mundo. Mas você pode começar agora, como eles começaram, como eu comecei, a partir de onde você está. Então, Jesus, ele sobe aos céus na sequência disso e recebemos, né, os discípulos, uma promessa de retorno. Depois que ele fala isso, ele vai elevado. A última palavra, ele sobe para o céu. E tem duas verdades aqui. Primeira, Jesus está reinando. Ele não subiu para fugir dos romanos, ele subiu para reinar. Ele subiu para assumir o seu trono, para governar a história e para interceder por nós. Então, Jesus, ele não está derrotado, fugindo do diabo. Ele está lá reinando. Né? E quando as coisas parecem que estão fora do controle, lembre-se, o rei está no trono. Segunda verdade, nesse último trecho, é que Jesus voltará. Não é mito, não é metáfora, não é simbólico, é real. Ele vai voltar. Os discípulos ficaram olhando para cima, paralisados, mas os homens de branco, né, o que simboliza ali, anjos, disseram: por que você está olhando? Ele vai voltar. Né? Trocando aí em miúdos, né, eles disseram assim: parem de olhar para o céu e comecem a viver a missão. Ele acabou de falar o que tem que ser feito. Não fique olhando, não fique esperando o retorno dele, não. Vamos mandar. Então, há cristãos que só olham para trás, arrependimentos. Outros só olham para o futuro, só profecias, só querem saber os sinais, as datas. Né? Então, uns olham demais para o Antigo Testamento, outros olham demais para o Apocalipse,
Mas Jesus nos chama para olhar a sua missão no presente, agora, o já. Então, concluindo aí essa nossa devocional, Atos 1, de 6 a 11, nos ensina que nem sempre Deus responde a perguntas sobre o tempo. Ele responde, às vezes, com propósito. O Espírito Santo é essencial e não opcional na vida cristã. Ele é equipamento obrigatório. Temos uma missão urgente: testemunhar, amar e servir e alcançar as pessoas com esse amor que Cristo nos amou. E, em quarto e último lugar, Jesus está voltando. E enquanto esperamos esse retorno, nós temos um trabalho a fazer. Temos uma missão a fazer. E se ele não voltou ainda, é hora de trabalhar. Amém? Eu quero agradecer a você por estar aqui comigo agora e dizer que nós estaremos aqui hoje, amanhã e depois de amanhã. E você se prepare, que você vai ouvir palavras poderosas, testemunhos abençoados sobre as oportunidades para servir a Deus. Muito obrigado.